Essa história começa com dois protagonistas, dois patrões da água. O senhor Braulino Lima, administrador de um poço comunitário que garante o abastecimento da água no bairro Antônio Aleixo, ex-leprosário na periferia de Manaus. E o senhor Fernando Paraguaçu, engenheiro, presidente da companhia Águas do Amazonas, de propriedade da Vega Ambiental, que se ocupa de lixo e, por sua vez, pertence à multinacional francesa Suez. Duas histórias, dois senhores da água, duas Manaus que vivem lado a lado a água invisível. Esse é o poço maior que nós temos. Tem 88 metros de profundidade. A bomba submersa de 3,5 HP, 3,5 CV. Essa é quem realmente distribui a água para a comunidade. Com certeza, ela com uma bomba, esse poço com uma bomba, já ao menos de 5 a 7 HP, aí já dava uma água melhor. Mas nós no momento não temos recursos para comprar. Os recursos são poucos que a gente consegue, e a gente já tem batido muito por aí atrás de ver se melhora. E também é um quadro que ele tem pouca força também, ele não tem capacidade para funcionar uma bomba de 7 HP, já fica muito puxado para ele, 7 CV. Manaus é a capital do moderno Éden, uma cidade impossível, que 100 anos atrás era um dos lugares mais ricos do mundo. Capital do estado do Amazonas, ela nasceu no Rio Negro, rio que traz consigo histórias antigas, quase em extinção. Quem chega hoje na cidade não vê mais as centenas de canais que a transformavam em uma verdadeira Veneza tropical. Sepultados para dar lugar a estradas, esgotos a céu aberto, casas para milhares de imigrantes que chegam cada ano atraídos pelo distrito industrial. Manaus hoje sofre a consequência mais paradoxal da liberalização: não ter água na maior bacia de água doce do mundo. Aqui a gente tem esse poço para pegar água, mas é esse sofrimento. A gente vem 5 horas da manhã para cá e às vezes sai meio-dia daqui com um tambor de água. Por causa de um monte de gente que tem aqui. Porque é só esse poço que tem aqui para suprir todo esse pessoal aqui. O horário mais que nós temos aqui, a água é mais forte, é de 10 horas até as 5 horas da manhã, ela está bem forte. Aí de 6 horas para as 7 a gente estamos sem água, já não tem mais. Quantas vezes por dia o senhor vem aqui? 4 vezes. Às vezes eu venho de madrugada, 4 horas da manhã, que não tem ninguém. Eu tenho que trabalhar. Muito, mas o senhor coloca água onde quando chega em casa? 2 camburão. Eu tô lavando roupa, eu só lavo roupa no final de semana. Consome muita água. É o cara que lava roupa, né? Então o neném recém-nascido e gasta muito. Fralda. Mas assim, no chuveiro, vocês colocam no carro, vocês tomam água com a cuia ou Cuia. com a cuia? Chuveiro sem condições. Só se tivesse água encanada, né? Não tem. Quanto tempo para chegar no seu lugar? Eu vou por aqui 15 minutos ou 20. Só que essa água eu não bebo, né? A gente compra lá o garrafão de 4, água mineral mesmo. Isso aqui serve mesmo para lavar louça, tomar banho, lavar roupa. Mas para beber, a gente não toma não. Não confio. Não passo pelo laboratório, não passo por nada. Onde vive esse rapaz, obrigado a percorrer quilômetros cada dia para poder lavar a roupa do filho recém-nascido, não existe um senhor Braulino que organiza com dificuldade a distribuição da água.
O seu patrão, nesse caso, é a Companhia Águas do Amazonas, que havia se empenhado, no ano 2000, de fornecer água potável a ele e a todos aqueles que ainda hoje transportam a água dos poços artesianos. A companhia de abastecimento não tem uma face clara como aquela de Braulino. Todavia, tem um representante, Fernando Paraguaçu de Sá, chamado pela CPI do município de Manaus para dar respostas, para explicar a falta da água, o preço das contas, as metas contratuais não respeitadas. Declara-se sobre a palavra de honra e as penas da lei o compromisso de dizer a verdade do que souber e for perguntado em relação aos assuntos objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito das Águas. À beira da maior bacia hidrográfica de água doce do planeta. Nós temos aqui um índice pluviométrico de chuvas, que é um dos mais altos do mundo. E você, num primeiro momento, pode imaginar assim, poxa vida, chuva não é água na torneira. Poderia ser. Existe tecnologia hoje de cisternas, de armazenamento de água que poderia resolver numa cidade como Manaus, com a quantidade de água que nós temos em cima, e não seria suficiente. Em Manaus vivem quase 2 milhões de pessoas que flutuam na água invisível. Mais de 300 mil devem zigue-zaguear entre poços e mangueiras. Outros recebem água em casa, mas a um preço altíssimo. Aqui, ó, é que dá na água. Suja a roupa quando a água vai batendo na roupa. Mostra toda a roupa, a gente parece deixa assim, ela vai criando assim, ó. vai criando igual um lodo. Aqui, ó, nesse branco aqui também dá pra ver lá no fundo. A água no Éden moderno, na reserva mundial do Ouro Blue, é mais cara que em Roma. Outros recebem água de poços ou de estruturas hídricas sucateadas. Vai assentando. Tem torneira. Fica ali eu encho esse balde porque quando seca a caixa fica o balde. A gente enche o balde para não faltar água para tomar banho, entendeu? Então é assim que a gente vive aqui. Porque nós cloramos a água do poço. Nós fazemos 30 mil análises por mês de qualidade da água. Se o senhor tiver condição de ver o gráfico da época anterior, não se investia em qualidade da água. Não havia investimento em qualidade da água. Tudo isso são recursos que a empresa aplica. Porque ela tem, por contrato e por seriedade e respeito à população, de fornecer uma água de boa qualidade. Eu espero que estejamos bebendo aqui água na água do Amazonas. E a água do Amazonas não se interessa por nada, eles querem saber de dinheiro. É dinheiro, 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 nada mais. Eu vejo reportagem todo dia nas rádios, das pessoas com conta de 100 e pouco, 500 e pouco de água, e não ter água nas suas casas. As contas que vinham, eu estava trabalhando, eu pagava normalmente, inclusive, tinham até eles tiveram lá uns prêmios, né? Fizeram lá, não lembro agora como é que é o nome. Aí a gente, quem fosse corretamente com as suas dívidas, né? Receberia um prêmio, essa coisa toda. E veio isso aqui para mim. Aí, Qual era o prêmio? Eles prometiam carro, prometiam máquinas e esses prêmios assim que eles prometem, né? E eu até falei para a moça lá que o prêmio que eu estou precisando não é carro, nem é bicicleta e nem televisão, é a água. Esse é o meu prêmio maior que eu desejo aqui na minha torneira. Ter água em Manaus pode realmente transformar-se em uma loteria. Por outro lado, a atmosfera da Zona Franca leva muitas vezes a tentar a sorte como num bingo. Mas o senhor Guilherme vive na periferia, longe, muito longe do centro da cidade, lugar de aventuras onde tudo parece possível. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Aí devagar, devagar. Comunidade carregando água, coisa que devia ter água encanada nós não temos. Não só aqui, como a zona, quase a metade da zona leste não tem água. Esse poço aqui passou 7 meses parado. A gestão passada aí o prefeito ficou de vir aqui para ver o poço aí, não tomou nenhuma atitude, né? Ficou parado. Nós tivemos que carregar água daqui de baixo do colégio aqui, as senhoras, as crianças, os senhores idosos. Apareceu um candidato, como o rapaz falou aqui, teve a compaixão de nos dar essa bomba que está aqui hoje, aqui dentro do poço. E está aí. Hoje você vê a luta desse povo aqui, ó, que é carregar água. É doído, com certeza é. Por que faltava água?
E começamos a fazer uma pesquisa do tamanho desses abastecimentos. Chegamos a um número assustador. Quando nós chegamos a identificar que existiam na cidade cerca de 400 mil pessoas sem abastecimento de água, sem qualquer tipo de abastecimento de água, aí nós estamos vivendo num estado de quase calamidade. Nós estamos falando de 30% da população. A privatização, em um país onde a distribuição da renda está entre as piores do mundo, significa também pagar por uma água caríssima. Significa escolher, às vezes, entre comprar comida ou pagar a companhia hídrica, que bate na porta com a conta nas mãos. Eu não sou aposentada, eu também não tenho renda nenhuma, que eu não trabalho. Eu só espero mesmo só do meu filho mesmo, né? Que é o único que ainda trabalha, porque o meu marido nunca arranjou também trabalho. Botou tanto currículo por aí e nada ele conseguiu, né? Por isso que eu estou dizendo que meu filho é meu pai, é meu marido, é tudo para mim, né? Ele trabalha na fábrica agora, que ele arranjou um emprego. Então, aí ele falou para mim, mamãe, nós vamos agora esse mês de agosto para setembro, nós vamos ver o que é que nós vamos fazer com a nossa conta da água, né? Eu disse, meu filho, porque eu só tenho que esperar só por você mesmo. Só isso mesmo que nós temos, esse filtro mesmo, e essa geladeira velha aí. Tudo isso é reserva. Né? Isso aqui tudo é reserva, dessas garrafas com água, porque quando falta água... Ah, porque falta água aqui também? Porque aí a gente já tira daqui pra gente cozinhar, fazer um café, uma comida, né? Assim, porque aqui ela tá com essa água que tá tampada, a garrafa, né? Aí não entra bicho nenhuma, nem coisa, cisco, né? Tá tampadinha, tá fechado mesmo. Pois é, só é. Não ouvi dizer, não sei. A água em Manaus, na Amazônia, é desde sempre um elemento cultural. O lugar onde se nasce e se morre, o elemento que fornece alimentação, o principal meio de transporte. A cultura amazonense é ligada à água através de centenas de lendas, de mitos da criação. A partir do ano 2000, quando a água foi privatizada, esse relacionamento mudou drasticamente. A água se transformou em mercadoria, em números, metros cúbicos consumidos, reais a serem pagados cada mês. A gente compra, né? Mas tudo é comprado, desde a água, tudo. Mas lá no interior não, né? Aviso de corte, certo? Bom, esse aviso de corte, eu não estava com dinheiro em mão, me mandaram mais esse aqui, ó. Aviso de corte. Mas eu não vou tirar da boca dos meus filhos pra estar pagando essa água. Porque eu tenho que pagar a minha água, porque eu acho, como eu já falei, pra mim isso é uma vergonha. Tá com um monte de talão de água desse aqui e não tem como pagar, mas eu não vou tirar da boca dos meus filhos pra isso. Porque se vocês verem, são 2. Devido a eles vão vir aqui, aí podem até fazer outras coisas, né? A gente não sabe o que. Porque eles, por ter isso aqui, devendo a eles podem até, sei lá, nosso imóvel. Como consequência, a periferia de Manaus se enche de tubos de plástico, usados pelos últimos que chegam para criar redes hídricas ilegais. Por outro lado, a companhia de água não tem nenhuma intenção de investir ali onde a renda é baixa, onde sabem que o lucro é quase impossível. Se o sistema hídrico nas zonas de condomínio e no centro da cidade foi aquele que recebeu os únicos investimentos feitos pela Suez, grande parte da cidade se encontra em uma situação de verdadeira emergência, com água contaminada, poços irregulares e sem sistema de esgoto. Manaus, em função do desabastecimento, começou a ter uma série de crises, de surtos, de epidemias
de doenças que estavam praticamente erradicadas, como por exemplo a hepatite. Surgiram focos de surto de hepatite em vários pontos da cidade nos últimos 5 anos. A dengue, que era uma doença que chegava a dengue hemorrágica que matava pessoas. A verminose infantil e adulta, em função da falta de tratamento da água consumida de maneira informal, da água não tratada. A falta de saneamento básico nos trouxe um impacto ambiental em todos os igarapés, todos os pequenos rios da cidade que estão contaminados. Entendeu? As pessoas ainda em alguns locais usam a água desse igarapé. A qualidade de água deve ser entendida como um bem que não pode gerar discriminação entre as pessoas. Mas nós temos hoje clareza de que ainda temos um volume grande, inclusive de mortes, por doenças veiculadas pela água. Independente do número de mortes, se você morreu 100, 200 pessoas, você vai falar, é muita gente. Aquilo que eu fiz até uma comparação, se você comete um atentado terrorista em Londres, em Roma, em Nova York e matar 200 pessoas, vira notícia no mundo inteiro. Aqui a falta de saneamento mata a mesma quantidade em um período de 4 ou 5 anos que o terrorismo mata nos países envolvidos e não é notícia sequer na cidade. Então, essa comparação custo de vida, custo de investimento de água, de saneamento básico, de meio ambiente. Essas consequências são muito ruins. Literalmente a população está morrendo. Difícil de respirar em Manaus, difícil de viver em Manaus. Manaus está ficando, se já não é, uma cidade insuportável, inclusive para os amazonenses que nasceram aqui e são ditos pessoas de cidade, pessoas urbanas. A água, sinônimo de vida e elemento cultural para as populações da Amazônia, pode vir à morte. A Silvas havia se empenhado em gestir complexivamente a rede hídrica e ampliar o sistema de saneamento da cidade. A atual rede de esgotos é ainda a mesma criada mais de 100 anos atrás pelos ingleses, durante o período áureo da borracha. Na época, Manaus havia menos de 100 mil habitantes. Hoje se encaminha para 2 milhões, o que significa que 90% do seu território não tem sistema de esgoto. Minha preocupação maior é como nós vamos destinar aquilo que o ser humano utiliza em termos de líquido e destina para o ambiente que ele vive. Essa é a maior preocupação. Se nós considerarmos hoje que cada manauara, vamos considerar um manauara, consumisse, destinasse, produzisse 100 litros de água dia, que é uma taxa extremamente cômoda, nós teríamos para uma população de 1.800.000, 180 milhões de litros de água dia nós jogamos para o ambiente. Nós estamos carentes, sim, muito pouco, considerando os mesmos critérios, em esgoto. Toda a rede de esgoto que ainda existe aqui foi criada pelos ingleses, no princípio do século passado, para servir uma população que hoje é 10 vezes ou 12 vezes maior. Então é uma loucura. O que vai suceder? Que dentro dos próximos 5 anos, esse local que você está vendo aqui atrás, vai estar assoreado, porque a água já está podre. Não dá para sentir na tela que ela está podre, mas está podre a água. Mas só tem um probleminha. Isso aí é um dado extremamente interessante. Olha, estamos jogando muita... Mas essa água está indo para o ambiente que nós vivemos sem nenhum tratamento. Não há um tratamento prévio, porque nós não temos rede de esgoto. A rede de esgoto aqui é muito localizada em alguns ambientes de condomínios. Consequentemente, a cada dia nós estamos jogando no nosso ambiente e nos autocontaminando e tornando mais escasso ainda tanto os recursos superficiais como os recursos subterrâneos, por conta de nós não termos um tratamento adequado para as nossas águas servidas. Não, primeiro porque a gente não tem banheiro aqui, entendeu? A única coisa que a gente tem é só dessa pia aí e desce para ir para o Garapé. Enquanto não tem. Eu já tive a base, eu acho que quase umas 30 malárias. 30 malárias? A base de tudo é quase isso.
11% de todo o esgoto produzido por uma cidade de 2 milhões de habitantes, jogado na maior bacia de água doce, né, do planeta, no coração do maior berço de bioecologia conhecido do homem. Você está trazendo consequências que nós não sabemos quais são, não temos nem como medir a qualidade de vida do cidadão que aqui vive e acho que do cidadão em nível global. O que acontece então no coração da Amazônia? Manaus, segundo os dados do IBGE, é uma das cidades mais ricas do Brasil, que por sua vez é uma potência emergente. No ano 2000, no momento da privatização, a Suez e o estado do Amazonas decidiram um plano de investimentos. Então, como é possível que a cidade que hospeda uma zona franca e um distrito industrial, com multinacionais como a Sony, a Gillette, a Siemens, a Panasonic, somente para citar as marcas mais conhecidas, pode ter um sistema hídrico em estado falimentar? A contabilidade de 99 e 2000 aponta para um grande investimento do Estado, em torno de 100 milhões de reais, para preparar a venda, que aconteceu no ano 2000. Os franceses colocaram mais 193 milhões na mão do Estado, que desapareceu. Desapareceu, entre aspas, né? Desses 193 milhões, 112 foi para pagar uma dívida que o Estado tinha com uma obra de saneamento do sul da cidade, que nunca funcionou e nós não conhecemos a obra. 193 milhões mais 100 milhões, estamos falando de 293 milhões, quase 300 milhões aí. Com um detalhe, os franceses estão dizendo que também investiram 200 milhões. Então, de 99 para cá, tem 500 milhões envolvidos na questão da água. E nós estamos sem água. Mas a riqueza no Brasil a gente sabe. Tem a riqueza de 1 milhão. Então isso talvez seja muito interessante para justificar o enclave econômico que tem aqui, que é o Distrito Industrial, e o discurso eleitoreiro das campanhas políticas. Porque se você, daqui mesmo, você pode ver como é que uma cidade rica vive, como é que o povo de uma cidade rica vive. Os processos de privatização não são simples e certamente evitam de envolver a sociedade civil, a população, os futuros clientes das multinacionais que fazem compras pelo mundo afora. E o Estado, sabemos, defende o bem comum. Só que às vezes as coisas se complicam. Separaram duas empresas. Ficou uma ainda estatal chamada Cosama, com o passivo, com as dívidas, inclusive trabalhistas e outras dívidas. E a atual empresa da Água do Amazonas foi comprada de uma outra chamada Manaus Saneamento, que é exatamente uma divisão da Cosama, que só recebeu os ativos. O patrimônio líquido do Estado, conforme consta no próprio balanço geral submetido à Assembleia e Tribunal de Contas do Estado, era patrimônio líquido negativo, né? Significa que o Estado tinha mais passivo do que ativo, e os desafios eram, como continuam sendo, imensos, sobretudo naquilo que é de competência e obrigação de um governo, seja estadual, seja municipal. Educação, saúde, segurança e infraestrutura pública. Então nós pegamos todos os passivos, deixamos com o Estado, todos os ativos, juntamos numa empresa chamada Manaus Saneamento, e essa Manaus Saneamento, só ativos, no valor contábil de 486 milhões à época, foi transferida para a Água do Amazonas, do Grupo Suez. Pagaram por ela 193 milhões, bem diferente do valor contábil da Cosama. Muito atraído pela paridade da moeda. Tinha $1, R$1.
E até mesmo, em algum momento, chegou a valer inverso. O real valer mais do que o dólar. Então, os grupos estrangeiros estavam interessados em vir para o Brasil. Então, era um momento favorável às privatizações, o que se deu em diferentes estados do país. Por que que uma empresa cujo valor contábil é de 486 milhões está sendo vendida por 183, que ao final foi 193 porque teve um ágio? E negócio, eu sempre digo o seguinte, negócio só é bom quando é bom para todo mundo. Negócio só um ganhar, pô, e aí? Não dá. O Estado ganhou? Posso até dizer que ganhou. Por quê? Porque o Estado que jogava dentro da empresa qualquer coisa em torno de 50 milhões de reais por ano, em 5 anos, são 250 milhões que ele deixou de investir na água para investir em outros projetos. Na hora que venderam, lavaram as mãos. E a partir de lá, nem prefeito, nem prefeitura, nem governo, o poder público lavou as mãos e o contrato da água do Amazonas nunca foi cumprido. Todas as metas, todos os indicadores que constam nas cláusulas contratuais não são seguidos. A única coisa que é seguida com muita precisão é a cláusula contratual que determina um aumento anual baseado no pior índice para aumento do serviço de água. Quando era pública, a distribuição da água não era certamente perfeita. Aliás, hoje, sem dúvida, a qualidade da água potável nos bairros onde chega é melhorada. Novamente a bola volta ao Estado brasileiro. O que acontecia antes da privatização? Nós tivemos uma história triste da Companhia de Água Estatal, que era a velha Cosama. A Cosama tem uma história triste. Vou ser bem claro e sem meias palavras. A Cosama era um antro de nepotismo, de clientelismo, e foi uma empresa utilizada pela política local, pelos administradores locais do poder público, para ganhar dinheiro. Aquilo era uma empresa através da qual se desviou muito dinheiro público. E o serviço e o produto, péssima qualidade. Aqui se chamava popularmente de colama. Né? Cosama fazia uma analogia à colama, dada a qualidade da água. A distribuição da água também sofrível. Quer dizer, sempre tivemos aqui um grande percentual da população sem água ou sem água de qualidade. A empresa que foi privatizada, ela foi deliberadamente desmoralizada pelo ex-governador Amazonino Mendes do PFL, que é um partido que advoga no Brasil essa política neoliberal. Por quê? Porque eles precisam primeiro desmoralizar as empresas estatais para facilitar a privatização, para facilitar o desmonte delas, para que a população não reaja. Porque se uma coisa não funciona, a população vai reagir por quê? E a justificativa? Deficitário, 50 milhões por ano o Estado pagava, 50 milhões por ano. Portanto, para que o Estado não tivesse esse prejuízo, a melhor, segundo eles, decisão seria transferir a atividade de água e esgoto para a iniciativa privada. A nossa Constituição, tanto a federal quanto a estadual, ela determina que uma empresa estatal só pode ser vendida, privatizada, mediante uma lei específica. A legislação brasileira é muito clara nesse aspecto. E a empresa Cosama, ou a Manaus Saneamento, como ela chamava quando ela foi já vendida, ela não tem uma lei específica tratando da sua privatização, tratando da sua alienação. Na verdade, o governador embutiu isso dentro de uma outra lei que tratava da renegociação da dívida pública do Amazonas com o governo federal. Então, diante disso, o que nós fizemos? Nós nos insurgimos, mostramos, denunciamos que aquilo era uma fraude e para garantir que não houvesse nenhum tipo de problema, o governo mandou a polícia para cercar a Assembleia para assegurar que a lei fosse votada de qualquer jeito. Uma gestão política e clientelar da água levou, portanto, à privatização. A resposta sugerida, ou melhor, imposta pelo Banco Mundial para resolver o binômio dívida pública e subdesenvolvimento. Mas é uma resposta, antes de tudo, política, visto que a água é ainda hoje o centro das propagandas eleitorais no Amazonas,
ou uma questão econômica, devendo abinar lucro das multinacionais com acesso à água como direito fundamental de cada cidadão no mundo? Esse governador que está aí, esse Eduardo Braga, ele disse que em 100 dias ele melhorava a nossa vida aqui. Mas essa água aqui é a mina de ouro deles ganharem o voto deles. É por isso que eles nunca mudam essa situação da gente. Porque isso aqui, eles não vão perder isso aqui nunca. Porque isso é o meio deles ganharem o poder lá em cima, tá entendendo? É vereador, é deputado, é prefeito, é tudo. Esse Serafim aí é outro mentiroso que também fez um documento, assinou aí na frente do povo, um papel, os abestados acreditarem. Tá entendendo? Não é política, não. Política todo mundo quer fazer, porque não tem coisa melhor para você, político, do que você colocar água nos bairros. População com água. Se a cidade é muito quente, a população precisa de água, precisa tomar banho, refrescar. Então não tem coisa melhor para o político do que a água. Então o problema não é da política, o problema é econômico mesmo. Na eleição retrasada chegou um político aqui, que foi o senhor Marco Rota, né? E chegou lá na porta da minha casa e disse assim: o que vocês precisam daqui? Eu digo de água. Ele ganhou as eleições e nada de água, nem de bomba, nem de nada. Depois chegou um outro político aqui, da mesma forma passou lá na porta de casa lá: o que vocês precisam? Eu digo de água, mano, que nós precisamos de água no bairro, porque o pessoal está tudo necessitado de água. Aí ele disse: olha, eu vou colocar uma bomba aqui para vocês. Eu digo: olha, para você ganhar voto, primeiro você tem que dar a bomba. E na terceira reunião ele veio de lá para cá e deu a bomba para o pessoal. Só que ele perdeu as eleições. Aí eu encontrei com uma funcionária dele dentro do ônibus. Ele disse: olha, é bem empregado que o político fosse lá e tirasse a bomba de lá, porque ele perdeu as eleições. Eu digo: lá não vai tirar a bomba lá, porque ele deu para a população. Agora eu vou pedir para o senhor prefeito ou governador que tenha dó da gente aqui, rapaz. A gente está parecendo um sertão aqui. Que eu sou lá de Goiânia, eu estou aqui, mas já tem 4 anos que eu estou sofrendo aqui, carregando água direto aqui com o pessoal aqui. E o pessoal sofre, nada. Ninguém faz nada pela gente. Veja, a Prefeitura de Manaus é o poder concedente e que foi concedido a uma empresa. Essa empresa não cumpriu as metas, explicitamente diz que não pôde cumprir as metas, que não pode cumprir as metas. E deseja repactuar esse contrato. Eu assumi o mandato logo no início, que eu fui à Câmara de Vereadores. Eu provoquei uma audiência pública e chamei o presidente da concessionária Águas do Amazonas e a presidente da ARSAN, da Agência Reguladora de Serviços Públicos, para que eles esclarecessem na Câmara Municipal os motivos da falta d'água. No meio dessa entrevista, desse debate, o presidente da Águas do Amazonas afirma categoricamente que a empresa tinha paralisado os investimentos e que o contrato de concessão pública que previa a expansão da rede não seria cumprido. A meta que eu me referi que não poderia ser cumprida é a meta que está escrita, não é a meta que nós interpretamos como correta. É preciso entender que quando a Águas do Amazonas, o Grupo Suez, veio para Manaus, ele se propôs a investir 400 milhões de dólares nessa estrutura. Não era possível produzir água potável com sistemas existentes. Era uma exigência contratual. Determina isso no anexo 1, os parâmetros mínimos de qualidade a serem praticados entre 2000 a 2006. Era uma meta implícita. Eu tinha que atingir isso. Está na caixa número 10. O investimento total, tirando a compra das ações da companhia, ou seja, investimento na empresa, é alguma coisa em torno de 80 milhões de dólares. A água produzida, isso é muito importante, interessante, degradava o sistema de distribuição. Eu tenho feito lá um pequeno museu do que a gente encontra. É até uma coisa muito curiosa, porque os alunos das escolas que vão lá veem: puxa, a água conseguiu rasgar o tubo de ferro com essa espessura? Conseguiu. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós todos aprendemos isso. O contrato ele tem duas vertentes: água e coleta de esgoto. Na água, ela se subdivide em duas outras
vertentes. Você tem qualidade e quantidade. Então nós, por isso, priorizamos investir na qualidade da água. Mas não foi só isso não. Investimos em recuperação de adutoras, poços e redes. Trocamos aproximadamente 80% das adutoras, ou seja, 16 quilômetros, com diâmetros que variam de 1.000 milímetros a 400 milímetros. Está informado na caixa número 9. O que a companhia fez? Ela, na vertente água, investiu boa parte desses recursos na qualidade e deixou a quantidade relegada a um segundo plano. E no item esgoto, ela não investiu nada. Ela apenas manteve com muita dificuldade a rede existente já na cidade à época da privatização. Aí volta aquela questão. É político ou econômico? Político. Né? Se é político, o Estado tem que entrar. O Estado não faz... Tu não paga também os investimentos de saúde, de educação, de segurança e tal. Você paga. Mas ele não paga a escola privada, particular. Eles pagam, o Estado subsidia a escola pública, não a escola particular. É complicado. É complicado. O senhor Frank Lima tem razão. Administrar a água em Manaus é realmente complicado. Ninguém quer pagar. O Estado lava as mãos e agora que a batata quente caiu nas mãos da Suez, nenhum político, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum deputado, nem mesmo um simples vereador se ocupa realmente da questão. E Braulino, como faz com o seu poço comunitário? Ele fez algumas contas. Com R$10 por mês, as 120 famílias que utilizam aquele poço da colônia Antônio Aleixo conseguem pagar as despesas, mesmo que com dificuldade. Ele tentou fazer, como se diz, um acordo entre empresas com seu colega Paraguaçu de Sá, mas o engenheiro não quis saber. Imaginem, fornecer água também ao ex-leprosário da cidade, com todos os problemas que já tem? Então Braulino continua sozinho, continua acendendo e desligando a bomba do poço que administra com orgulho, dando água todos os dias às famílias da zona. E ajuda naquela outra lá de cima, né? Como você aprendeu a fazer esse trabalho aqui de mexer com a água? Olha, eu aprendi através da Cosama. No tempo que a Cosama ela estava instalada aqui em Manaus, né? Agora é água da Amazônia. Antigamente era a Cosama. E a Cosama é quem dava essas instruções para nós. Quando tinha a Cosama, como funcionava? Eles atendiam mais as comunidades que agora? Quer dizer, me parece que quando tinha Cosama eles mandavam os técnicos, ajudavam vocês. Agora não. Agora como mudou? Agora nós que trabalhamos no abastecimento é que deu o nosso jeito em fazer a manutenção, pagar para que a pessoa faça o bombeamento nas bombas, porque as bombas queimam, aí tem de fazer rebobinar ela para poder ela funcionar de novo. Então aí a gente tem de pagar. Aí no tempo da Cosama ninguém pagava isso aí, toda a manutenção era ela que dava, vinha, tirava a bomba, colocava, nós era só para manter o funcionamento dela. E hoje, água do Amazonas não... A água do Amazonas não quer fazer isso, ela só quer se realmente tudo estiver na mão dela, que ela fazer tudo aí. O senhor Paraguaçu, então, não quer ajudar Braulino Lima, como fazia a Cosama, a antiga companhia pública. Mas a Suez se preocupa pelo bem-estar das comunidades mais pobres, inclusive venceu importantes prêmios internacionais por ter sabido conjugar os interesses da empresa com as necessidades da população. No ano de 2004, ela recebeu o prestigioso World Business Award e prêmio promovido pela Agência ONU para o Desenvolvimento, pela Câmara de Comércio Internacional e pela International Business Leader Forum, pelo programa Água para Todos. Em Manaus, um projeto no bairro do Mauazinho, próprio onde vive o senhor Guilherme, é mostrado como exemplo bem-sucedido de negócios com os pobres, ou seja, de como lucrar com bondade. No ano de 2001, a Suez iniciou um programa com uma ONG francesa chamada ESSOR, com financiamento da Cooperação pelo Desenvolvimento Francês. O objetivo? Convencer a todos que pagar a água para a empresa é conveniente. A ESSOR então criou uma associação de moradores e deu a ela a tarefa de administrar todos os relacionamentos com águas do Amazonas.
foi o tempo que chegou aqui no bairro a ESSO. Aliás, eles já tinham feito uma pesquisa nas comunidades e a nossa comunidade foi uma das felizardas, como diz, né, para fazer esse trabalho. Então, nós fizemos uma reunião ali numa igreja, até a igreja de crente. Se reunimos lá e eles fizeram a proposta para nós. Trouxeram o pessoal da Água do Amazonas, conversamos com eles. O que eles pediram para nós fazermos um levantamento na comunidade para ver quem queria água na sua casa. Foi no dia 29/5/2002, eles vieram aqui comigo, me falando que do cadastro dessa água, né, porque ia ser beneficiado, e como muita gente usava o gato, os que moram ali para baixo, tinha mais oportunidade de ter os gatos de lá. E para acabar com esses gatos, para ficar normalizado, a gente também aqui em cima ter a nossa água, eles fizeram esse levantamento e chegou à posição de que daria para colocar água no nosso bairro, né? Então eu fiquei feliz também por isso. E como muita gente ficou com essa desconfiança, eu também fui um deles. Aí eles vieram na primeira casa que tem aqui antes da minha, o rapaz não aceitou. Aí foram na outra casa que tem de frente à minha também, que são os primeiros, né? Como nenhum deles aceitaram, aí eles passaram comigo, e a prova é tanto que eu sou o primeiro a cadastrar na água como credibilizador da Água do Amazonas, né? A ESSO inicialmente fez todo o processo de articulação nas comunidades, de mobilização comunitária, assembleias, identificação dos atores e capacitação desses atores identificados e motivados para o trabalho voluntário, e iniciou todo esse processo. Mas aí a ideia da ESSO era que se criasse uma organização local para que, a partir dessa criação, a ESSO capacitar essa organização para que essa organização continuasse a desenvolver as atividades, não parasse. De 15 em 15 dias nós temos reunião com eles, né? Formamos uma parceria com eles, a Água do Amazonas. Somos nós daqui da comunidade, daqui do movimento, que entregamos as contas de água. Vem para nós, aí cada uma de nós que somos daqui do movimento pega, vai para a sua rua, vai fazer a entrega das contas da água. Aí se surge algum problema na comunidade daí sobre a água, né, as pessoas nos procuram, aí a gente tenta entrar em contato com o pessoal da Água do Amazonas, eles vêm e tentam resolver o problema, né, aqui com a gente. E aí eles passam uma porcentagem, né, que é para nós poder manter aqui o nosso movimento, né, que a gente tem que pagar água, luz, telefone, né, e manter a sede que a gente não tem, que não está nem bem ampliada ainda, né. A única coisa que eles faziam era vir aí e convidar o povo que pegasse as suas contas, né, atrasadas, aí eles faziam em parcela, não é? Que é justamente outra coisa que deixa a gente mais ainda em dificuldade. Porque a minha conta, quando eles vieram aí, eu tinha 3 contas em atraso, R$48, uma hipótese, né? E como eu não tinha, se eu tenho R$48 para pagar eles lá naquela hora, por que eu não ficava pagando a minha conta de R$17? Quem não tem memória que faz isso. Aí vinha me forçar a minha conta de R$45, aí eu tinha que dar lá parece que por 30% daquele valor. E eles iam parcelar aquela dívida. E se eu não pagasse, no outro mês vinha. O outro mês vinha e a minha dívida lá aumentando. Essa questão da privatização, para mim, ainda é um assunto bastante delicado, né? Agora, essa questão de se funciona ou não no Brasil ou em Manaus, também eu não tenho dados para colocar o meu posicionamento em relação a isso. Pertencente a só uma pessoa, como o caso deles? Não, acho que deveria ser como era antes, né? Que é de todos nós, né? Era do governo, né? Era uma coisa que todos nós podíamos dizer assim, é minha, agora não, é só minha se eu pagar. Inclusive a gente, quando tinha águas antes, não tínhamos esses fossos, essas dificuldades tão grandes. E eu acho que falar do que é bom, né? Agora, se falta água, aí eu não posso dizer quem era ruim e quem é bom, né? Então, minha colocação é essa, né? Porque se tudo aquilo que lhe pertence a senhora quer,
E aquilo que é de todo mundo vai, né, fazer com que nunca se acabe, né? E privatizar como eles fizeram, eu não tenho nem bem uma palavra para colocar, né? Mas eu, pelo menos, acho que não seria correto. O caso Manaus é hoje mostrado nos fóruns internacionais como um ótimo exemplo de como fazer negócio com os pobres. O Conselho Mundial dos Negócios para o Desenvolvimento Sustentável, inclusive, usou a experiência da Suez no bairro Mauazinho como exemplo de um negócio conveniente e sustentável. Mas é realmente conveniente? E a que condições? Fernando Paraguaçu, quando testemunhou na CPI das águas, não parecia muito satisfeito. Segundo ele, o problema é que o Estado tinha enganado a companhia, havia vendido gato por lebre. É um carro de segunda mão que você compra e algumas vezes você é pego de surpresa. Isso aí eu tive a oportunidade de, quando eu fui à Câmara Municipal, dizer exatamente isso. Não existe nem gato por lebre, isso não existe. Uma vez que eles tiveram todas as informações na mão, como é que você pode ser? Uma empresa como essa, a Água do Amazonas, uma empresa francesa, Leonel Desou, então é uma empresa internacional, uma empresa com uma experiência fantástica, ela investe muito no mundo inteiro, muito mais na parte de energia do que na parte de água. Né? Então, uma empresa desse porte não pode comprar gado por lebre. Gado por lebre é quando você não conhece a performance, o que existe por trás disso aí. Quando eu te engano, ninguém enganou ninguém. O problema é quando o Estado e as multinacionais se encontram cara a cara com relacionamentos baseados na lei do mais forte. Qual é a força dos negócios, do dinheiro? E quanto podem valer as leis criadas para tutelar os cidadãos, que são muito mais que simples clientes? Nós fomos notificados administrativamente pela ASAN de 3 encaminhamentos, de 3 multas, que seriam devidas, basicamente, por atraso na entrega de documentos da ação. 3 multas. Somente pela questão da falta de entrega de documentos, nada por não cumprimento de metas, Eu me recordo somente... reclamações públicas... Eu me recordo somente pela parte de entrega de documentos fora do prazo. Então a ASAN, quando comunicou a empresa Água do Amazonas, ela deve ter também comunicado ao Poder Concedente para que o Poder Concedente aplicasse essas multas. Certamente. E aí o Poder Concedente aplicou essas multas ou não aplicou? O que foi que aconteceu nesse meio tempo? Bom, nós não recebemos essas multas. Não recebemos notificação do Poder Concedente sobre as multas. Olha, eu posso supor. O Poder Concedente, à época, ele nos devia em torno de 10 milhões de reais. Era o não pagamento de contas rápidas. Isso era a dívida somada Estado e município. O Poder Concedente também não havia concedido os reajustes solicitados e devidos. Então, o Poder Concedente, ele estava inadimplente conosco. Talvez, vendo que ele não cumpria a parte dele, ele não encaminhou a multa para nós. Isso é uma suposição. Eu não posso afirmar isso, mas eu pressuponho isso. Ela rompeu o contrato unilateralmente. Quem rompeu não foi o poder público. Quem rompeu o contrato unilateralmente foi a empresa francesa. Ao não garantir água para a população, ao não garantir o tratamento de esgoto, ao não fazer nada. E o impasse que existe é que, obviamente, no momento em que a empresa vê que a expansão da rede seria exatamente para a área mais pobre da cidade, onde as pessoas, por falta de condições financeiras, não pagam a água, então essa é, vamos dizer, a explicação da ótica do capitalismo para a empresa não expandir, não investir. Porque aqueles consumidores são de baixa renda, não podem pagar, ela não teria retorno do capital investido.
Entretanto, há 4 anos atrás, eles compraram uma empresa com 30 anos mais 15, ou seja, 45 anos de monopólio, e ainda assim nós não conhecemos os planos de investimento dessa empresa, que acaba de dizer, semana passada, que tem interesse sim de continuar, mas se houver uma parceria ou um investimento maciço do poder público. Nessas condições eu também vou ser empresário de águas. Não é por aí, quer dizer, eu acho que se ela é uma empresa preparada tecnologicamente para enfrentar os desafios, ela tem que ter condições de levar água boa em todos os lugares. Não pode levar água boa só na área consolidada da cidade, tem que levar também na área em expansão. Então qual é a saída? Como se resolve a tragédia de 400 mil pessoas sem água nas margens do rio Amazonas? Talvez seja o caso que todos façam um passo atrás, refletindo sobre o paradoxo da água invisível, dando dignidade à cidade de Manaus, rica sim, mas profundamente injusta e cruel. A cidade de Manaus não tem perfil para grandes investimentos privados, para grandes soluções tecnologicamente corretas. Esse investimento vai implicar numa tarifa alta e a cidade de Manaus, por ser a 24ª, inclusive, cidade de menor distribuição, de pior distribuição de renda nesse país, não vai tolerar uns investimentos da iniciativa pública, privada. Por quê? Porque a iniciativa privada precisa de retorno. Se nós ficarmos importando um tipo de vida que não dá certo com o clima, que não dá certo com o rio, que não dá certo com a floresta, que não dá certo com a nossa vontade de não fazer nada, a não ser nadar nas águas frescas do rio, não pode dar certo, não vai ter civilização que se aguente aqui. A Europa não pode dar certo aqui. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Quarto de flauta do Alto Rio Negro pra cada sambista, paraquedista que sonha o sucesso, sucesso sulista em cada navio, em cada cruzeiro das quadrilhas de turistas. De lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Quarto de flauta do Alto Rio Negro pra cada sambista, paraquedista que sonha o sucesso, sucesso sulista em cada navio, em cada cruzeiro das quadrilhas de turistas. Essa questão de Porto de lenha nunca será Liverpool significa apenas, eu, por exemplo, Aldiz Filgueira, jamais serei Carlos Drummond de Andrade, jamais serei João Cabral de Melo Neto. Eu sempre terei que ser Aldiz Filgueiras. Cada um tem o seu espaço próprio, o seu discurso próprio. Manaus é uma cidade típica de uma região típica. Então ela não vai ser Liverpool, ela poderia ter sido Veneza, pela grande quantidade de vales e rios que cortavam o seu território.
mas jamais uma Paris dos trópicos, jamais uma New York, jamais uma Miami de beira de igarapé. Manaus deve reencontrar aquele relacionamento íntimo com o elemento água que a privatização destruiu. O percurso para a solução definitiva do problema da água na capital amazonense não pode passar pela privatização, que transforma o Éden moderno em um negócio reservado a pouquíssimos. Manaus deve reencontrar sua independência, a sua capacidade criativa, o seu orgulho de porto de lenha. A mentalidade colonialista é forte aqui. É forte aqui. Nós temos raiva do que nós somos. Nós temos preconceito conosco mesmo, que é o pior tipo de racismo. Você se odiar pela sua cor, pelo seu sangue, pela sua herança cultural. Os nossos cidadãos, em continuando com a água da Amazônia e principalmente resolvendo o problema, solucionando o problema da água da Amazônia, isso implicará numa tarifa que não corresponde ao perfil econômico da cidade e nós vamos ver muitos cidadãos excluídos da água porque a água passa a ser uma mercadoria contínua, constante, de qualidade e, portanto, cara. Manaus tem que ser Manaus. Nós temos que aprender com a nossa experiência como administrar a natureza, como administrar a água, como administrar a floresta, como administrar o nosso calor, o nosso volume de chuvas. Eu aponto nesse sentido para a necessidade de aproveitar o ensejo e negociar o retorno ao poder público, só que não nos moldes que nós vimos da velha Cosama. Existe um ditado popular, que talvez não seja apenas nosso, que diz que a esperança é a última que morre. O problema é que morre. Right down in the undergrowth of what's happening militarily at what's called the tactical level. There are yet a fire incident when the household cavalry, particularly D Squadron, came under attack on Friday. The issue and the details are now coming out into the open. D Squadron was attacked by an A-10 tank buster aircraft, and at least one member of the household cavalry died as a result of injuries from that tank buster. Enormous anger in the household cavalry happened. Well, earlier I was speaking to Captain Al Lockwood, and I asked her that very question. You've seen the we've had over previous days.